Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Que vocês aí tenham uma manhã de paz, uma manhã abençoada. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí e ouça a mensagem até o final, que no final quero estar orando por você e por sua família. Vamos ao texto da Bíblia hoje, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13. A Bíblia está nos dizendo: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Amém, amados? Aqui o apóstolo Paulo, ele cita, os Salmos ali, 116, no versículo 10, e ele está dizendo: eu criei, por isso falei. Deus opera nesse princípio. Nós temos que tomar posse da vitória pela fé, e quando nós acreditamos na palavra, aí nós falamos, e dessa maneira vai acontecer na nossa vida. Nós podemos ver esse princípio ali em Marcos, no capítulo 11 ali, no versículo 24, 23, 24 ali, a Bíblia está dizendo, tudo que você pedir orando, credes que o recebereis e assim sucederá. Então você tem que acreditar que você já recebeu e dessa maneira vai chegar na sua mão. Deus opera através desse princípio. Nós devemos tomar posse, nós devemos crer na palavra e declarar. No momento que nós acreditamos na palavra, quando nós declaramos a palavra, nós trazemos à existência aquilo que sai de nossos lábios. Por isso nós devemos colocar a palavra de Deus dentro de nós, no nosso coração. A Bíblia vai dizer, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando você enche o seu coração com a verdade da palavra de Deus, aí você passa a crer, e quando você passa a crer, você declara, e dessa maneira acontece na sua vida. Em 2 Coríntios, ali no capítulo 4, no versículo 16, 17, 18, ali, o apóstolo Paulo está nos ensinando: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todo eles. Versículo 18: assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Olha que profundo aqui a palavra de Deus. Ele está falando que nós devemos fixar os olhos não naquilo que os nossos olhos carnais podem ver, mas naquilo que não vê. Nós devemos olhar para a palavra, nós devemos acreditar, porque aquilo que os nossos olhos podem ver é transitório, nos engana, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus permanece para sempre. Em Mateus 24, 35 ali, Jesus vai dizer: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão sem que se cumpra. As palavras do Senhor, elas são eternas, e elas se cumprem na vida de todos aqueles que creem, na vida de todos aqueles que se posicionam na palavra de Deus. Por isso, doutrine a tua mente, enche a tua mente, enche o teu coração com a verdade da palavra de Deus. Não se prenda no sentimento. O sentimento, ele pode enganar você. Mesmo no momento que você não estiver sentindo Deus, você tem que acreditar que Ele está ouvindo você, porque a palavra de Deus diz que toda vez que você se achegar diante dele, Ele vai se achegar diante de você. Toda vez que você se achegar diante da presença de Deus para falar com Deus,
ele ouve você. Jesus vai dizer: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então você tem que acreditar na palavra. Se Jesus está dizendo que toda vez que você chegar diante de Deus, ele vai ouvir as suas orações e ele não vai lançar você fora, então você tem que firmar nessa verdade. Ainda que os pensamentos for contrário, ainda que o inimigo acusar a tua mente que Deus não está ouvindo a sua oração, mas a palavra de Deus diz que toda vez que você se achegue diante da presença dele, ele vai estar ouvindo. Então você tem que crer. Por isso o apóstolo Paulo está ensinando aqui: eu criei, por isso falei. Crer aqui, meus amados, é não firmar no sentimento, é não firmar naquilo que os olhos podem ver, mas firmar na palavra de Deus, se posicionar diante da palavra de Deus e tomar posse do seu milagre. Em João, ali no capítulo 11, no versículo 41, tem um versículo muito interessante da palavra para nós meditarmos aqui. Esse texto está se referindo aqui à ressurreição de Lázaro, né? A Bíblia está dizendo: então tiraram a pedra, ali em João 11, 41, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes, né? Ali João 11, 42, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então, eu quero focar com você nisso. Jesus disse: tirai a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, agradeço por ter me ouvido. Olha que interessante. Lázaro ainda estava morto, mas Jesus creu. Por isso, ele falou. Olha para você ver em João, no capítulo 11, no versículo 43, ele vai dizer: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Depois de dizer, porque ele creu, por isso ele falou, e porque ele creu, ele declarou a palavra e Lázaro voltou à existência. Nós devemos firmar nessa verdade, confiar nessa verdade. Jesus ele vai dizer ali em Mateus 6:22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E os seus olhos vai ser bom quando você olhar para a palavra. Aqui ele está se referindo não ao o olho natural, mas sim ao olho espiritual. É você olhar para a palavra e ver aquilo que a palavra dele diz, e não aquilo que os seus olhos naturais podem ver. E se você firmar na palavra, todo o seu corpo será cheio de luz, porque a luz da palavra vai iluminar o seu coração e vai trazer à existência aquilo que a palavra de Deus declara. Em Efésios 3:20 está dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. E esse poder é o Espírito Santo, atuando dentro de mim e dentro de você. E a Bíblia está dizendo, através desse poder, ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, 9 e 10, a Bíblia está dizendo, o próprio Deus está dizendo que os caminhos dele são mais altos do que os nossos e os pensamentos dele maiores do que os nossos. E quando nós firmamos nos caminhos do Senhor, nós firmamos na palavra do Senhor, vai se cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele vai fazer infinitamente mais, porque Ele é fiel. Se nós firmarmos na palavra de Deus, a palavra dele não falha. A palavra de Deus não falha, não cai por terra, porque o nosso Deus é fiel. Amém, amados? Então nós devemos visualizar o nosso milagre. Em Gênesis, ali no capítulo 1, quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, 2 e 3 e 4, A Bíblia está dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e a luz assim se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Olha que coisa maravilhosa. Havia trevas, mas Deus não firmou seu olhar nas trevas.
Deus mentalizou a luz e disse: haja luz, e a luz assim se fez. Por isso nós devemos agir como o Senhor, porque a Bíblia diz em 1 João 4,17 que assim como Jesus somos nós nesse mundo. Deus nos deu essa capacidade através da graça de Deus, através do poder de Deus operando dentro de nós. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos agir como o Senhor Jesus agiu. Ele diz na palavra dele, se nós crermos nele, nós vamos fazer sinais maiores do que ele. Por quê? Porque ele vai estar operando e atuando dentro de nós. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: crie, por isso falei. Se você acreditar e você falar, vai acontecer. Se você estiver enfermo e você acreditar que você vai ser curado e você declarar, a cura vai vir à existência. Você vai trazer o milagre à existência para a sua vida. Você vai trazer pelo poder da palavra de Deus. Por isso é necessário que você acredite para você falar. Pode ser na questão de uma doença, na questão do emprego, qualquer área da sua vida. Se você crer e declarar, vai acontecer. Jesus ele vai dizer ali em Marcos 9, no versículo 23, tudo é possível ao que crê. Se você crer e declarar, você vai trazer o milagre à existência para a sua vida. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, que eles fortaleçam em Ti, que eles venham crer e declarar a Tua palavra e firmar na Tua palavra. Que o inimigo não venha roubar a semente, que ele não venha roubar a verdade da palavra. Dai-nos graça para que nós não venhamos olhar para a circunstância, para que nós não venhamos firmar o nosso olhar naquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Que nós venhamos olhar através do olhar da fé, que nós vamos olhar através da sua palavra e nós vamos firmar nessa verdade, para que nós vamos trazer à existência para a nossa vida e para a vida de nossos irmãos aquilo que a sua palavra nos declara. Amém. Tenha um bom dia aí, através da graça de Deus.